Olá, meus irmãos, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos e continuarmos o estudo do Salmo 23 e hoje especificamente iremos tratar sobre o verso 6. Antes de eu entrar aqui nesse verso, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês que se inscreveram, vocês que se empenharam em compartilhar e se empenharam também em nos ajudar com curtidas, com comentários, enfim. Eu quero agradecer a Deus por vocês em meio a esse empenho de sua parte, né? Porque é isso que me motiva a continuar, isso é que me motiva a se esforçar e pesquisar e trazer coisas que, na verdade, venham a contribuir com a nossa fé, com o nosso conhecimento da palavra e, acima de tudo, para um preparo maior para a volta de Cristo. Eu acho que esse, para mim, é o maior e real interesse. A gente tem uma contribuição para poder ajudar aos nossos irmãos no tocante ao crescimento de sua palavra e trazer coisas que com certeza vai nos acrescentar naquilo que precisamos. Vamos então buscar o Senhor em oração e pedir para que Ele nos auxilie mais uma vez. Querido Pai Celestial, pedimos a Tua bênção para com o estudo dessa manhã, desse momento, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que ela nos auxilie a conhecermos a Tua vontade e que desta feita possamos melhor, Senhor, Te servir para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos o perdão dos pecados e a Tua bênção, Senhor. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui no Salmo 23 e o verso 6, a lição nos traz a seguinte versão: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha que coisa interessante. Eu sempre costumo dizer que misericórdia e bondade não é só aquilo que Deus tem, mas faz parte de sua natureza, faz parte de sua essência, faz parte de sua personalidade. Então, em meio a isso, no livro de Êxodo, no capítulo 34 e o verso 6, você pode depois conferir em sua Bíblia, Deus, quando se mostra para Moisés, ele começa falando: Deus misericordioso, bondoso, tardio em iras, grande em misericórdia. Eu quero deixar claro que alguns acreditam que esse verso tem a ver com o medo de Moisés ao ver a Deus passando diante dele, e então ele clama dizendo isso. Só que na verdade não é Deus, não é Moisés clamando com receio ou com medo pela presença de Deus, mas aquilo é Deus manifestando quem na verdade ele é. E você pode ter a convicção disso quando você lê o livro de Números, capítulo 14 e o verso 18. Tá lá o próprio Moisés, quando fala novamente com Deus, ele chega a dizer assim: faz-me agora conhecer a tua bondade, como me mostrasse, dizendo. Aí ele faz menção ao que aconteceu no anterior, que foi em Êxodo 34, e aí ele repete a mesma frase: Deus bondoso, misericordioso, tardio em iras. Ele fala a mesma coisa. Então, assim, ali são atributos de Deus demonstrando, na verdade, a sua personalidade, a sua pessoa, quem ele é. Então, Deus é bondoso, misericordioso, tardio em iras. Nós não somos misericordiosos, nós não somos bondosos, nós temos isso. Temos porque parte de Deus. Então, todo aquele que tem uma relação com Deus, ele começa a ter as características daquilo que Deus é. Porque como somos pecadores, nós não temos essa essência. Nossa natureza é caída. Mas ao ter uma relação com Cristo, com Deus, nós podemos exercer aquilo que faz parte da natureza de Deus. Então, assim, explicando esses dois versos, para que você possa entender com clareza, inclusive, uma escritora cristã chamada Ellen White, no livro chamado Patriarcas e Profetas. E aqui, na página 400, perdão, 327, diz assim: a divindade proclamou a respeito de si, dois pontos, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, e aí então vai continuando. Bem, eu só complementei com esse texto, com esse livro, para nos dar mais uma ênfase. Claro que a própria Bíblia em si, ela dá essa descrição. Agora, deixa-me fazer uma coisa aqui com vocês e entrar nessa parte que eu achei tão, assim, eu amei de coração. Sabe, cada dia que a gente vai lendo a Bíblia e vai estudando, a gente vai se enriquecendo cada vez mais com a grandeza do conteúdo que ele tem. Perceba que cada dia dessa semana a gente estudou um verso do Salmo 23 e a gente entendeu um pouco da grandeza da bondade de Deus, a grandeza do conteúdo que tem este salmo,
que, infelizmente, em alguns casos, ele simplesmente é lido, mas não se entra profundamente na essência do Salmo. E aqui, nesse verso, quando chega assim, bondade e misericórdia me seguirão, é interessante, porque essa expressão seguir na Bíblia, e o próprio autor da lição, ele explica muito bem, é o sinônimo de perseguição, é o sinônimo de algo que tem ação. Não é simplesmente seguir ao lado, ou estar andando ao lado. Exemplo, eu estou andando ao lado de um irmão para ir à igreja. Ah, o irmão está seguindo, está ao meu lado. É diferente. O fato de perseguir, o texto no original de fato quer dizer perseguir, ou seja, é estar com constância, é estar com propósito. Quando Davi usou as palavras me seguirão, quer dizer, me perseguirão, estarão atuante. Então Deus aqui, ele é descrito não só como aquele que está ao lado, mas é aquele que está com ação ao estar ao lado, ao estar perseguindo, ao estar a sua presença constante com você. Isso é muito enriquecedor, porque eu não só tenho Deus ao meu lado, mas eu tenho Ele com insistência na minha presença, na minha ajuda, no meu auxílio. É aqui que Davi encontra, na verdade, como é que eu posso dizer assim, satisfação. Eu vejo que Davi aqui encontra um certo descanso, porque com essa presença ele está muito bem acompanhado, né? Está acompanhado da misericórdia e da bondade. E é interessante porque essa é a única vez na Bíblia que essa expressão perseguir está atrelado à misericórdia. Você não encontra essa expressão em nenhum outro verso, somente aqui. Nota-se que é uma questão bem diferente. O autor aqui colocou algumas comparações quando ele citou Gênesis 14, verso 14. Aqui foi quando Abraão foi tirar Ló lá daqueles reis que o pegaram, né, com a cidade de Sodoma e todo aquele episódio. Então ele perseguiu. Aí conta essa história também de Josué, no capítulo 10, 19, também em sinônimo de guerra, de perseguir para uma batalha. Samuel, no capítulo 1 Samuel 25, 29, é o episódio também que está Abigail, Nabal e Davi, quando Davi vai perseguir então a Nabal. Então o sinônimo de perseguição aqui, o autor deixou bem atrelado à questão do censo, que está no capítulo 23 de Salmos e verso 6. Então você entende o sentido da perseguição, como ele é comparado. Agora, o que me chama a atenção aqui é que depois dessa companhia, depois dessa presença, ele tinha certeza que ele habitaria na casa de Deus para sempre. Sabe, nós alcançaremos a salvação unicamente pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Só é pela graça. Não tem mérito algum que me coloque para ser salvo. Eu não tenho nada que faça para que me conceda a bênção da salvação. Logo eu entendo que isso é um mérito tão somente divino. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É interessante que tanto a graça quanto a fé são dádivas de Deus. A fé que nós temos, nós exercemos para uma causa, mas é Ele que nos concede. É Ele que nos dá essa fé. Nós só desenvolvemos para aperfeiçoar o nosso crescimento espiritual. E aqui, para fechar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Na aliança antiga, as ovelhas morriam para o pastor. Elas eram as que serviam como sacrifício expiatório. Agora, na nova aliança, e aqui eu falo não aliança nova, né, exclusiva, mas um desenrolar da mesma aliança, é o pastor que morre pela sua ovelha. Esse pastor é o que está nos esperando de braços abertos. E ele quer com que eu e você habite na sua casa para sempre. Então, conscientize-se disso. Nossos pecados, nossas fragilidades, pela misericórdia de Deus, Ele nos aceita quando confessamos, quando pedimos perdão e estamos dispostos a viver uma nova vida. Se fizermos assim, nós iremos habitar na casa do nosso pastor para sempre. Que essa seja a sua promessa de Deus para a nossa vida e que nós vivamos para com essa promessa. Que a bondade e a misericórdia nos siga todos os dias, assim como foi com Davi, para que quando Cristo voltar, nós possamos habitar com Ele para sempre. Que Deus, portanto, abençoe você e nos conceda essa graça. E vamos fazer uma oração em prol do assunto de hoje. Querido Pai Celestial, obrigado pela certeza da tua bondade e da tua misericórdia para conosco. Obrigado porque o Senhor segue a nossa vida e nos persegue com força, porque o Senhor nos ama muito.
Que o Senhor abençoe, Pai, cada um dos teus filhos que ouvirem este vídeo, que todos eles que ao estudarem a tua palavra tenham o desejo de terem um encontro real com o nosso pastor do Salmo 23. Nos dá esta bênção, nos perdoa os pecados e permanece conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, conceda-lhe um bom dia, já de antemão, um bom dia de estudo, e amanhã estaremos mais uma vez para concluir. Agora fazemos um fechamento e eu vou ler para vocês esse salmo todo em uma tradução bem diferenciada. Amanhã eu aguardo vocês. Deus abençoe e tenham todos um bom dia.